E aí, colegas, tudo bem? Hoje é mais um encontro. Hoje vamos falar de quê? Conectores do discurso. Para que isso serve? Eu tenho que enriquecer a minha dissertação. Eu tenho que mostrar que a minha argumentação trabalha com o quê? Com conjunções que estão de acordo, que apresentem causas, com conjunções que apresentem consequências, com conjunções ou até advérbios que vão me dar, finalidade ou explicação, esse tipo de coisa. Então esses conectivos, eles têm, eles não são usados de qualquer forma, eles têm uma colocação dentro da redação e não são usados de qualquer forma. Vocês sabem que conectivos, que esses tipos de conjunções não são para serem colocados, por exemplo, na introdução. Na introdução não há por que colocar conectivos na introdução, até porque a introdução não possui argumentação. A introdução é apenas para quê? Para apresentar o problema da dissertação. E hoje vamos falar um pouquinho também sobre a situação de o que é dissertação e de o que é uma narração. Então preste atenção, lá de hoje vai ser uma aula muito produtiva para todos nós, Olha só. Serve para quê? Para que serve o conector? Para que serve a situação do conectivo, da conjunção, do advérbio? Unir as ideias, frases, orações. Então, esses conectivos eles servem para fazer a união das nossas ideias, para eu conseguir fazer a minha dissertação ficar mais elegante, mais argumentativa, aquele tipo de coisa. Eu não escrevo qualquer coisa, eu não escrevo de qualquer maneira. O que eu tenho aqui? Os termos, esses termos, que unem suas frases a fim de formar uma frase, consequentemente um parágrafo, são muito importantes e possuem significados. Isso é, não posso pôr uma conjunção de causa em uma consequência e vice-versa. Então, se eu estou apresentando as causas do meu problema, eu não vou botar uma conjunção de consequência. Esse é o grande lance. O que é a causa, uma menina engravidou. Qual é a causa? Ela transou, ou sem camisinha, ou sem as formas que deveria acontecer. E qual é a consequência? A barriga cresce. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer uso das causas com as conjunções de causa. Já que, uma vez que, visto que, dado que, são conjunções de causa. Consequência eu vou fazer o quê? Consequentemente, embora, todavia, no entanto, entretanto. Então eu não vou botar esse tipo, uma conjunção de consequência em uma situação de causa. Essa é a grande situação, Então, eu não posso fazer uso de uma para outra, e nem posso alterar essa sequência. Primeiro é causa, depois é consequência. Aí eu tenho aqui, eu tenho uma frase, ou uma oração, as ruas ficam alagadas. Estou fazendo a minha argumentação, As ruas ficam alagadas. E aí eu vou fazer o quê? Olha aqui a conjunção de causa sendo utilizada. Já que, uma vez que, visto que, o governo não se preparou. Então, causa. Olha aqui, eu tenho uma oração, uma outra oração e fazendo uso de uma conjunção de causa. Aí olha aqui, as ruas ficam alagadas, já que, uma vez que, o governo não se preparou. Então aqui a conjunção de causa dando a ideia de causa na minha oração. Aqui eu tenho outro exemplo. O Brasil vai melhorar se as leis forem bem elaboradas. Então o Brasil vai melhorar caso as leis forem bem elaboradas. Então o que eu tenho aqui? Isso aqui é um caso, isso aqui é uma condição. Então, esses conectivos servem para quê? Para que eu consiga elaborar de uma forma mais elegante, mais eficaz a minha dissertação. Outra aqui, a fome mundial é tamanha que as doenças continuam. A fome mundial é tamanha que as doenças continuam. Olha só, eu tenho... Vocês lembram do macete, tão, tal, tanto e tamanho, antes de que eu tenho uma consequência, que seria uma consecutiva, mas isso é coisa de advérbio. Então, eu uno, eu tenho as ideias, lembra da nossa aula anterior? Nós pegamos aquelas nossas palavras-chave, montamos as nossas ideias na aula anterior, dá uma olhada lá, nas palavras-chave, e aí uno elas através dos meus conectores do discurso. Sem esses conectores do discurso vai ficar mais difícil, Aí eu apago aqui e nós continuamos a nossa conversa, Então olha só como é que ela é bem interessante. E aí, conectores do discurso. Como é que eles podem, como é que eu apresento esses conectores de discurso para vocês, Se eu preciso dar uma ideia de causa, claro, eu vou usar os conectivos de causa. Por quê?
como, dado que, já que, visto que, pois que, por quanto. Então, uma vez que eu tenho vários conectores para fazer esse tipo de coisa. Mas e aí? E aí, que se eu estou falando de causa, eu vou usar os conectores de causa, que estão aqui. Eu não vou pegar os de comparação e usar na causa. Comparação, claro, eu vou comparar dois seres. E aí eu vou ter, né? Assim como, assim também, com, conforme, mais do que, menos do que. Então aqui eu faço as comparações, mas preciso usar os conectores. Por quê? Porque a minha dissertação vai ficar mais elegante. Eu consigo argumentar melhor. E lembre-se que estamos falando sempre de dissertação. Problemas a serem resolvidos. Esse é o grande lance de dissertação, né? E aí, eu tenho também uma concessão. O que seria uma concessão? Concessão é contrário, né? Eu estou falando uma coisa, eu embora, todavia, então eu falo de contrário aqui. Ainda que, conquanto, embora, mesmo que, por mais que, posto que. Então aqui, ó, eu estou falando de uma coisa e acabou. Peraí, mas e porém, esse é o grande lance. O Brasil continua caminhando, né, em rumo ao seu desenvolvimento. Porém, a corrupção atrapalha. Então, olhem só, esses conectores é quando eu estou com uma ideia e travo para começar a me argumentar, a fazer a contra-argumentação. Esse é o grande lance. Então, esses conectivos aqui, o conectivo de concessão, ele trabalha com a contra-argumentação, que é muito importante, né? Condição, vocês sabem da condição, né? Condição seria o caso é clássico, né? E aí eu posso usar o se, que é clássico, né? Então, olha só vou, né, ao parlamento lutar por dias melhores se eu tiver um candidato que eu confie. Então, olhem só como é que essa situação de condição, a condição sendo colocada. Se nós levarmos para a narrativa, podemos falar o seguinte, ó, o meu namorado me chamou para ir ao jogo. Só vou se ele pagar minha entrada. Então, nessa situação, tem uma condição sendo colocada. Então, esses conectivos trabalham com condição, contanto que, né, salvo ser. Consequência, vocês sabem, né? Causa, consequência. E é a consequência de tal forma que, de tal maneira que, de tal modo que, tão que, tanto que. Essas são as conjunções de consequência que, consequentemente, olha só como é que liga, vão trabalhar na nossa dissertação, né? Temos também de finalidade. Onde é que eu uso, né, as conjunções de finalidade? Na situação da conclusão. Na conclusão, a finalidade é show de bola, né? A fim de resolver o problema, né? E aí eu faço uso do a fim de resolver o problema. A fim de que se resolve o problema, se a fim aqui é separado, porque a fim junto é de afinidade, né? A fim separado é de finalidade, para que se resolva o problema. Então, consertem isso aqui, né? Quando vocês levarem aí. Tempo, né? Quando a ideia de tempo, né? O tempo também pode ser utilizado na nossa dissertação, nossa argumentação, tá aqui, ó, antes que, até que as coisas melhorem no Brasil, né? Assim que melhorarem, quando melhorarem as coisas, né? Enquanto, logo tá até para utilizar também na situação de conclusão, né? Mas aí não é a situação temporal, já é logo na situação de nós concluirmos um raciocínio, né? Lembrar vocês também, falar com vocês também o que é paráfrase. Vocês sabem o que é paráfrase? É quando nós recebemos um texto, né? Um texto argumentativo, né? E aí lemos ele, claro, temos que entender, ó, desenvolvimento de um texto sem alteração nas ideias originais. Já recebemos um texto que fala sobre corrupção, né? A paráfrase acontece muito nas provas de concurso do Enem, acontece em provas da UERJ e até algumas provas também militares, né? Acho que a ESA também tem trabalhado muito com isso, a SpaceX também. E aí, como é que nós trabalhamos a paráfrase? O cliente lá coloca um texto, né? O texto que eles dizem motivador, na verdade é uma paráfrase. E esse texto motivador fala exatamente sobre o tema que nós temos que desenvolver. E aí, o que vai acontecer? Nós lemos o texto e, a partir dessas ideias, nós fazemos um texto, né? Sem alteração, né? As ideias originais são aquelas, mas eu não posso repetir o texto, mas as ideias motivadoras são isso. Então eu vou pegar o texto que fale sobre aquele assunto, eu leio ele e o faço também. Incoerência, eu tenho que falar também sobre incoerência. Por quê? Porque, vejam bem, nós temos alguns clientes que têm uma caligrafia difícil, né? E quando você escreve com uma caligrafia difícil, o professor não entende.
o que você quis escrever. E aí o que o professor faz? Ele lê sem aquela palavra, né, que ele não entendeu. E aí isso gera o quê? Uma incoerência. E incoerência, meus amigos, a penalidade é muito grave, porque o cliente pode perder de 1,5 ponto a 3 pontos. E 3 pontos numa dissertação, a casa cai. Então, o que nós temos que fazer? Melhorar a caligrafia, caderno de caligrafia. Ah, é chato, não pode, não sei o quê. Tem que fazer. Se não melhorar a caligrafia, não tem como meu amigo nem minha amiga fazer um concurso, porque o professor que está corrigindo a sua dissertação não vai fazer a mínima, não vai ter a mínima vontade de tentar entender o que você escreveu, porque ele zerando, ele recebe o dinheiro dele. Então, colegas, melhorem a letra, melhorem a caligrafia, porque caligrafia ruim gera incoerência. E se gerar incoerência, vocês sabem, a penalidade é muito grande, a situação fica muito ruim. E aí? E aí vamos falar agora, vamos ensaiar, né? Digamos que o nosso tema seja corrupção, né? Nosso tema é corrupção. Vou fazer uma dissertação que o tema é corrupção. E aí, vamos ver o esquema, né? Vamos ver um esquema para montarmos nossa dissertação sobre corrupção. E aí, vou montar. Vamos lá. Aí eu tenho o seguinte, né? Introdução. Na minha introdução, eu vou fazer várias perguntas sobre o problema da corrupção, né? No pleno século XXI, o Brasil continua com o problema da corrupção. Por quê? Por que os nossos governantes, né? E aí eu vou montar aquela problemática do tema corrupção. Problemática. Eu montei minha problemática, aí sabem que eu vou para o meu desenvolvimento. Já fiz a minha introdução. No meu desenvolvimento eu vou usar o meu parágrafo de causa, né? Quais são as causas da corrupção? Aí eu coloquei aqui minhas palavras-chave: ganância, indiferença com o próprio, ou sei lá, não sei. Aí vocês vão fazer várias outras palavras-chave para montarem a sua dissertação. Qual é a minha consequência? A minha consequência da corrupção é saúde ruim, falta de dinheiro para investimentos em saúde, esse tipo de coisa, né? Falta de dinheiro para outras coisas, ou para investimentos, ou para saúde, para educação, para segurança. Então a corrupção, ela causa isso tudo. Então olha só as palavras-chave que nós estamos utilizando aqui. Depois a minha conclusão. O que eu faço como conclusão? A minha conclusão, eu vou resolver o problema. E aí o que eu faço? Eu venho para a causa. Como é que eu resolvo o problema da ganância? Eu vou botar aqui, ó, a ganância vai ser resolvida, ou, não vou colocar claro dessa forma, né? Eu vou colocar assim: a fim de resolver o problema, né, o governo deveria manter as seguintes situações. E aí eu vou resolver, né, as causas todas que eu coloquei. Seria esse tipo de coisa. E aí, né, eu posso resolver também os pontos negativos. Eu sei, aqui, ó, aqui na conclusão tem que resolver o problema. Se não resolver o problema, não é dissertação. A dissertação trabalha com resolução de problemas. Se não resolver, não argumentou. Se não argumentou, meus amigos, infelizmente não é dissertação. E aí vocês sabem, né? Tem diferença. Tem diferença para dissertação e narração. Isso aqui é uma narração, porque é uma ficção. Vocês sabem dessa história, não sabem? Isso aqui é uma narração. Por quê? Né? Era uma vez, né, a menina que tinha um pai, e aí ele casou com a menina, com a moça, e a moça era ruim, e ela madrasta, e furou o dedo e comeu uma maçã. Isso é narrativa. Isso aqui não tem argumentação nenhuma, é uma história contada, tem um ambiente, esse tipo de coisa. Isso é narrativa, porque não tem compromisso com a verdade. Agora isso aqui não. Isso aqui é dissertação. Problemas das indústrias, né? Seja lá qual tipo de problema, de investimento, que está tudo quebrando, que está muito ruim, de desemprego, isso aqui é dissertação. Então, isso aqui é narração. Isso aqui é dissertação, para quem não consegue entender. Isso aqui é narração. Ai, mas isso aqui é bem elaborado, tem a história que acabou o mundo, que o zumbi, que não sei o quê. Beleza. Isso aqui é narração, porque isso aqui é ficção. Ficção não tem compromisso com a verdade. Isso aqui é dissertação, porque isso aqui é sério. Se está boa, se está ruim, se tem investimento, se tem corrupção, se tem desvio, se estão investindo, isso aqui é dissertação. Isso aqui é narração. Olha que narração. O mundo de Sofia. Então aqui tem uma historinha que alguém inventou, que não tem compromisso com a verdade, que tem personagens, que tudo bonitinho. Aqui é dissertação.
Porque aqui é o que? Educação, investimento, esse tipo de coisa. Então o que eu vou falar com vocês, colegas? Isso é narração, isso é dissertação, isso é narração, isso é dissertação, isso é narração. Espero que não tenha mais dúvida. Então a dissertação é um problema que tem que ser resolvido que está aqui. Não é problema, não tem que ser resolvido. Isso aqui é problema que tem que ser resolvido. Não é problema que tem que ser resolvido. Isso aqui é problema que tem que ser resolvido. Então, dissertação, problema a ser resolvido. Narração não é um problema que tem que ser resolvido. Aqui eu tenho outro. Isso aqui é o quê? Dissertação ou narração? Exatamente. Narração. Diário de um adolescente. Está aqui o nome da cliente que vai contar uma historinha, aquele negócio todo. E aí, o que eu peço a vocês no final da nossa história, como sempre? Esse aqui é o nosso zap, ó. Esse aqui é o nosso zap. Se puderem e quiserem e nos ajudarem, né, claro, nós temos pacotes de redação que cabem no seu bolso. Claro, meus amigos. Nos ajudem, enviem redações, vamos corrigir. As aulas são grátis, a correção nós cobramos, fazemos alguns pacotes e fale qual é a sua banca e como você quer que ela seja corrigida, que será corrigida. Obrigado e até a próxima aula.